Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, like no vídeo e também me segue no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente terça, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com algumas informações importantíssimas, né? Primeiramente, o São Paulo assinou aí com o zagueirão até 2026, renovou o contrato do Sabino. Quem acompanha a gente já sabia, né? Uma informação que a gente tinha trazido para vocês na última semana, mas só ontem teve a oficialização aí nas redes sociais do nosso clube. O Sabino, que tinha chegado com um contrato curtíssimo, um contrato de 2 meses ali praticamente, depois renovou até dezembro desse ano e agora, visto os últimos desempenhos do atleta, que ele até ganhou confiança do Zubeldia para ser titular, um zagueiro canhoto, né? O Arboleda não é, o Alan Franco não é, Ferrarese também não. Então o Sabino ganhou aí, subiu a escadinha, ganhou oportunidades e agora renova o seu contrato até 2026 a pedido do técnico Zubeldia. E aí, vocês curtiram ou não curtiram a renovação do Sabino? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Tem milhões entrando nos cofres do São Paulo, mais de 30 milhões, galera. Informação importantíssima, né? A equipe do Red Bull Bragantino vendeu o atacante Elinho para o futebol mexicano por mais de 80 milhões de reais. O São Paulo tem direito dessa fatia a cerca de 32 milhões, pela porcentagem que ainda detinha do atleta e também pelaquela valia, vocês sabem bem, de clube formador. O Elinho tinha sido vendido, né, ao Bragantino por 24 milhões, na época que ele foi vendido do São Paulo. Hoje é revendido por 80 ao futebol mexicano e o tricolor embolsa mais 32 milhões de reais nesta negociação, que é muito, mas muito importante pra gente, porque é sempre muito bom quando grana entra nos nossos cofres. E aí, o que vocês acharam desta informação? Galera, vamos trazer uma outra notícia muito importante agora. Por quê? Eu vou explicar para todo mundo o que está acontecendo e aí depois eu vou querer saber, obviamente, a opinião de todo mundo, tá bom? O zagueiro Sérgio Ramos, todo mundo conhece, para mim um dos maiores zagueiros da história, multicampeão pela seleção, pelo Real Madrid e tudo mais, recentemente esteve aí no PSG, ele está com 38 anos de idade e está livre no mercado e foi oferecido ao Corinthians e a outros 2 clubes brasileiros que não foram até então divulgados. O Corinthians avalia a situação e esses outros 2 clubes também avaliam a possibilidade de contar com o Sérgio Ramos. O salário do jogador hoje é menos de 1 milhão de reais e eu quero saber de você, se esses times que não foram revelados até então, um desses forem o São Paulo, vale o investimento? Minha visão é de que vale e vale muito. Eu sei que muita gente vai falar, o Sérgio Ramos está com 38 anos, está livre, não sei o quê. Mas, mano, é o Sérgio Ramos, galera. Pra zagueiro, ele não é aquele cara que vai ter que ficar correndo o tempo inteiro ali como um meia, como um atacante, como um ponto, lateral e tudo mais. Eu acho que vale muito a gente trazer o Sérgio Ramos. É só a gente olhar o exemplo hoje, aqui no futebol brasileiro mesmo, do Thiago Silva. O Thiago Silva é 1 ano, acho que 1 ou 2 anos mais velho que o Sérgio Ramos, né? O Thiago Silva, se não me engano, tá com 40 e tá jogando em altíssimo nível na equipe do Fluminense. Eu sei, cada jogador é jogador, tem um time, tem muita coisa envolvida, mas minha concepção é de que vale muito a pena a gente ir atrás aí do Sérgio Ramos. Quero saber sua opinião aí. O jogador, como eu disse para vocês, teria um salário de menos de 1 milhão de reais. Eu investo, mano, se eu tivesse ali no São Paulo, eu faria sim esse investimento. Eu sei que muita gente vai perguntar, Alemão, mas a janela não tá fechada, como é que funciona isso aí? É só vocês pegarem um exemplo aí, como por exemplo, o Corinthians com o Memphis Depay. Ontem o Corinthians anunciou a contratação do Memphis Depay porque ele estava livre no mercado. E os jogadores que estão livres podem chegar a qualquer momento, mesmo com a janela fechada. A janela se encerrou na última semana, mas hoje, São Paulo, se quiser contratar o Sérgio Ramos, pode contratar. Se quiser semana que vem, pode? Pode sim. Mês que vem, pode? Pode sim. Mesmo com a janela fechada, os jogadores que estão livres, sem contrato, podem chegar a qualquer momento. Obviamente tem que tomar cuidado com o prazo de inscrição aí das competições e das fases, como por exemplo o Corinthians não conseguiu a tempo inscrever o Depay para a fase de semifinal da Copa do Brasil, porque o prazo se encerrou. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Mas os jogadores podem chegar e aí quando tiver aí a liberação para os prazos, aí os jogadores podem sim ser inscritos normalmente, tá bom? Então eu faria esse investimento. O Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians e a outros clubes e eu procurei aqui saber a opinião de
todo mundo que está acompanhando a gente, tá bom? Galera, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil? Porque os treinamentos estão a pleno vapor, nós estamos confiantes de que os jogadores que estão convocados voltem e nos ajudem, até porque hoje é o prazo, né, para esses jogadores voltarem. Hoje temos Brasil e Paraguai. De um lado Lucas Moura, de outro lado Bobadilla. Os dois vão aí provavelmente entrar em campo. O Bobadilla ainda é uma dúvida, o Lucas Moura não é um titular, mas pode ser que ganhe minutos. E o São Paulo se preocupa com a questão da logística, para que os jogadores voltem bem, não só voltem, né, mas voltem bem. Tenham aí toda a questão do cuidado, toda a questão da preparação, para que na quinta-feira, depois de amanhã, os dois ajudem o São Paulo, se Deus quiser, para a classificação. Eu vi muita gente desanimada desde a última derrota para o Galo, muita gente falando, Alemão, é difícil, a gente não ganha do Atlético, a gente já virou freguês dos caras, se a gente perder no Morumbi, lá em Minas vai ser mais difícil ainda, eu concordo. Mas jogo mata-mata, tudo pode acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado porque eles têm grandes jogadores e eles fazem muita cera. Vocês acompanharam o jogo aqui no Morumbi e o goleiro Everson, nos primeiros minutos do jogo, já estava fazendo cera. Então o Atlético vai tentar fazer a mesma coisa, vai tentar arrumar contra-ataque contra a equipe do São Paulo, mas 1-0 não é nenhum resultado impossível. 1-0 não é uma goleada, 1-0 não é um resultado assim que a gente não consegue reverter. É só 1-0, eu sei, é difícil fazer gol contra eles lá. A gente corre risco ainda de tomar e aumentar a vantagem deles? Corre, obviamente que corre. Mas eu acho um placar totalmente reversível. Eu acho que o São Paulo tem sim condições de avançar para a semifinal. Se a gente não conseguir, aí a Libertadores vai virar uma obrigação, mas uma obrigação muito complicada, porque a gente tem pela frente o Botafogo. O Brasileiro, depois dessa última derrota aí, a gente afastou um pouquinho mais, os clubes da parte de cima conseguiram pontuar. Então isso vai dificultando o São Paulo, que até então estava bem em 3 competições, agora já vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Obviamente vai chegando perto da reta final, já vai ficando mais complicado. Os times vão se ajeitando, vão se reforçando. São Paulo conseguiu aí se reforçar, na minha opinião, bem. Nessa última janela de transferências, nos últimos momentos, trouxemos Jamal Lewis e Santiago Longo, reforçando ainda mais o nosso plantel, que já tinha bons jogadores. Então, é um São Paulo que, sinceramente, galera, com todo respeito ao nosso time, não vejo como aquele time mais forte, assim, comparado a Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, agora até o próprio Botafogo. De nome, o São Paulo não perde, assim, mas em questão de elenco, eu acho que o São Paulo fica atrás dessas equipes. Mas a gente conquista com garra, a gente conquista com o apoio da torcida, a gente conquista com outras situações, com o estádio do Morumbi, que com certeza é nossa fortaleza e é difícil ganhar da gente. O Atlético conseguiu e por isso nós temos agora que ir lá para Minas Gerais reverter esse placar. Quero saber de você se você acha que é possível reverter esse jogo contra a equipe do Atlético. Só uma outra informação complementando, né, o vídeo de ontem, como todo mundo acompanhou aí, o São Paulo pediu a anulação do jogo contra a equipe do Fluminense depois daquele erro. O Fluminense se pronunciou dizendo que se fosse assim teríamos praticamente toda semana um jogo anulado por erros grotescos da arbitragem. Por esse lado eu concordo, mas não pode acontecer. No mínimo, anular o jogo eu acho difícil, mas no mínimo o árbitro aí tem que ser punido, porque não dá para você ter um erro tão absurdo na era do VAR. O VAR chamou ele para ver, o VAR avisou aí da falta do Thiago Santos em cima do Calério, Thiago Silva meteu a mão na bola. Não dá para você cometer um erro tão grotesco. E é a informação que muita gente falou, foram procurar aí e o Zanovelli é sócio torcedor aí, ou então sócio até do clube da equipe do Fluminense. Agiu de má fé, agiu com má intenção? Não sei, mas que o erro foi claro, que o erro foi grotesco e que prejudicou muito a equipe do São Paulo, isso aí não tem como negar. Todo mundo que acompanhou, todo mundo que viu o lance depois, sabe que realmente foi uma barbaridade o que aconteceu com o Tricolor, como sempre acontece. Eu acho, e eu continuo afirmando aqui, o São Paulo é muito fraco nos bastidores. Nos bastidores, se o São Paulo fosse mais forte, não estou falando que a gente precisa ganhar roubado, não estou falando que a gente precisa trapacear ou não, mas não é essa questão. A gente não pode ser prejudicado, não precisa beneficiar a gente para ser campeão, mas a gente também não pode ser prejudicado, não pode ser claramente prejudicado igual vem sempre acontecendo. Mas é isso, né, rapaziada? Então vamos aguardar aí a decisão do STJD, já anunciando para vocês, e sei que vocês concordam comigo, da dificuldade, da quase impossibilidade de ser
cancelado esse jogo, mas no mínimo esse árbitro tem que ser punido, tá bom? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá aquele like para fortalecer, compartilha com todos os amigos para acompanhar as novidades. Volto amanhã com muito mais informações para todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!